portal de notícias Cidade News Online entrevistou a Fabiana Cruz, que é a atual coordenadora da Vigilância em Saúde no município de Marcelândia. Nós perguntamos a ela sobre as principais ações que estão sendo realizadas atualmente para combater o mosquito Aedes aegypti, que é o principal transmissor da dengue no município. O nosso repórter Valmir Silva esteve na coordenadoria da Vigilância em Saúde e conversou com a Fabiana Cruz na última sexta-feira, dia 20 de fevereiro. Muito boa tarde, Valmir Silva. Quais as novidades em relação ao combate à dengue aqui na cidade de Marcelândia? Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todos que acompanham o nosso canal do YouTube em todo o Brasil. Pois é, Amanda, como você disse, nós estivemos durante a manhã da última sexta-feira, dia 20, na coordenadoria da Vigilância em Saúde e conversamos com a Fabiana Cruz, ela que é a coordenadora da Vigilância em Saúde no município de Marcelândia. Fabiana, quais são as principais ações que estão sendo realizadas atualmente para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue no município de Marcelândia? Nós temos as ações de rotina, que são realizadas normalmente, que estão sendo realizadas normalmente, que é a visitação dos agentes de endemias nas residências, fazendo as inspeções, coleta de larvas, tratamento quando necessário, as orientações aos moradores. Isso também é um trabalho feito com os agentes comunitários de saúde, essa orientação, para os moradores terem essa rotina de eles próprios fazer essa inspeção e esse cuidado aos quintais. Então essa é a principal ação, pensando que é um trabalho de rotina. Porém, a gente tem as ações extras, que são as ações, as palestras com os moradores, através das reuniões com os pais nas escolas. Nós temos uma atividade especial que é a BRI, borrifação residual do inseticida, que é feita em alguns pontos especiais, alguns pontos específicos. Então nós tivemos agora, de dezembro até hoje, a borrifação nas escolas, creches, unidades básicas de saúde. Nós tivemos em algumas igrejas também. Então esses pontos especiais são locais onde tem uma aglomeração de pessoas constantemente. Então a gente faz essa borrifação feita nas paredes dos locais, para que o mosquito, o pernilongo, quando ele assente ali, ele seja eliminado, Então, assim, a gente tem essa estratégia, que é uma estratégia do Ministério da Saúde, a gente vem desenvolvendo isso, existe um cronograma que a gente faz constantemente essas ações. Então, sempre a gente está em movimento, orientando, esclarecendo a população sobre a importância que é o cuidado que eles devem ter. Além disso, a gente tem atuante o Comitê das Arboviroses, que é um comitê onde nós temos a participação de vários representantes da sociedade. E nesse comitê a gente discute possíveis ações, estratégias que a gente pode estar utilizando para ampliar ainda mais a conscientização da população. Fabiana, quantos profissionais estão empenhados nessa luta? Existe aí uma equipe específica dedicada a esse trabalho? Na verdade, sim, nós temos toda a equipe da saúde, se dedica para orientar, para alertar as pessoas sobre isso. Especificamente, nós temos a vigilância ambiental, que é a equipe dos agentes de combate a endemias, que atualmente nós estamos com 8 profissionais exclusivos para essa atividade. Mas a gente tem os agentes comunitários de saúde que também realizam visitas a domicílio e faz essa orientação. Como tem sido aí a receptividade dos moradores durante as abordagens feitas pelos agentes de saúde nas residências? Há alguma resistência por parte da população? Olha, em geral a gente tem uma boa receptividade, porém, em alguns casos, infelizmente, a gente ainda tem sim resistência, tanto de receber o agente, quanto em receber as orientações desse agente quando identificada alguma situação crítica que requer uma orientação direcionada para que o problema seja solucionado. Então, assim, infelizmente, nós ainda temos uma resistência. Se a gente pensar assim que as arboviroses são dengue, zika e chikungunya, não é um problema de uma equipe específica, da equipe da saúde, de qualquer secretaria. Esses problemas são problemas assim, coletivos, é um problema coletivo. Então, é um problema em que toda a população tem que estar empenhada, engajada nisso. Então, infelizmente, ainda tem algumas pessoas que têm resistência em receber orientação e realizar a ação que é delas, de cuidar do seu quintal, da sua residência, fazendo com que a gente evite
o acúmulo de criadouros do mosquito Aedes. Em comparação com anos anteriores, como está a situação dos casos de dengue, zika e chikungunya em Marcelândia? E estamos observando aí um aumento ou uma redução nos registros? Na verdade, o que acontece, Valmir? Agora é um período que a gente observa assim, há uma estabilidade. Então dizer assim, reduziu, aumentou, não, há uma estabilidade porque a gente está num período chuvoso, de chuvas intensas. Então esse é um período que há uma estabilidade, mas há uma preocupação pensando que daqui a algum tempo essa chuva começa a reduzir e é onde o problema começa a aparecer de forma mais intensa. Porque se eu tenho alguns dias sem chuva, eu tenho um acúmulo de água naqueles criadouros, fazendo com que o mosquito se prolifere, né? Então, se antigamente a gente tinha a preocupação no período chuvoso, agora não é só no período chuvoso. A preocupação ela é durante todo o ano, no período chuvoso e no período de seca também. Porque parece que os casos de arbovirose, dengue, zika e chikungunya aparecem só na época da chuva, né? Mas infelizmente não é assim. Eles agora estão aparecendo, mas a nossa preocupação é que daqui de março a maio, por exemplo, aí sim pode ter um aumento dos casos. Então se a gente não ter um cuidado agora, daqui uns 2, 3 meses, sim, a gente vai ter um aumento, né, do índice de casos dessas arboviroses. Quais dessas 3 arboviroses têm se mostrado mais comuns aqui em Marcelândia? A gente ainda tem a maior incidência dos casos de dengue, né? A gente tem zika, chikungunya, mas atualmente a maior incidência é dos casos de dengue. As instituições locais, como escolas, empresas e associações têm colaborado aí com a iniciativa de combate ao mosquito e quais ações conjuntas têm sido realizadas por essas instituições? Sim, então, ano passado nós tivemos um projeto bastante interessante, que foi o projeto com os escolares, né? Envolvendo os alunos, as escolas. Interessante porque assim, a ideia era ter uma parceria, os alunos, professores e pais empenhados para a redução, né, dos criadores de mosquito Aedes. Porém, nós enfrentamos algumas dificuldades. Então, esse ano a gente está de novo, né, buscando esse apoio, mas com uma estratégia diferente. Então, ontem a gente começou com a participação nas reuniões com os pais, nas reuniões das escolas com os pais, para que a gente inicie esse ano agora orientando os pais também. Ano passado a gente estávamos voltados para as crianças e adolescentes. Então esse ano a estratégia é trabalhar mais com os pais, fortalecer essa parceria, né, com as escolas através dos pais, para que tenha esse alerta da importância, da necessidade que é cada um cuidar dos seus quintais, das suas residências, para que a gente tenha um trabalho aí conjunto. Quais são as expectativas aí para o futuro em relação ao controle do mosquito transmissor da dengue em Marcelândia? E alguma mensagem final aí para incentivar a população a participar desse esforço? Olha, as expectativas é que a gente um dia possa ter diminuído, ter uma redução significativa dos casos de dengue, zika e chikungunya, né? Para isso a gente tem empenhado esforços, buscando essas parcerias com as instituições, com as escolas, para que a gente consiga uma maior mobilização da população. Porque quando a gente fala em prevenção das arboviroses, infelizmente só uma equipe da saúde não consegue. É impossível nós sozinhos conseguirmos ter o controle do mosquito Aedes. Então a gente precisa que a população se conscientize de que esse é um problema coletivo. Todos nós, cada um de nós, precisamos nos dedicar a pelo menos 10 minutos por semana de olhar a nossa casa, o nosso quintal, como que tá? Tem algum recipiente ali que pode acumular água? Porque se tiver, vai ser um criadouro para o mosquito Aedes se ele não for eliminado. Então a gente precisa disso. Uma outra situação bastante importante que esclarecer para a população há alguns anos vem se discutindo sobre a vacina contra a dengue, né? Então assim, nós recebemos há alguns dias a vacina contra a dengue, né? Isso é uma coisa muito boa, que já está dentro dessa expectativa, né, dessa redução, porque se a gente consegue imunizar a população, a gente vai conseguir, junto com esse trabalho
efetivo de cada um cuidar do seu quintal, mas a vacinação a gente consegue ter uma redução dos casos de dengue. Mas para isso a gente precisa do empenho de cada um, que é cuidar, né, cada um fazer a sua parte, cuidando dos seus quintais. E a vacina, no momento a gente não consegue vacinar toda a população. Então o Ministério da Saúde, ele disponibilizou para um público específico. Então serão vacinados os adolescentes de 10 a 14 anos. São 2 doses da vacina com um intervalo de 3 meses. Então essa vacina vai estar disponível nas unidades de saúde a partir de quarta-feira, já vai estar disponível. Então a gente vai estar oferecendo para esse público a princípio. Conforme o Ministério da Saúde for liberando para outros grupos prioritários, a gente vai ampliando para o restante da população. Então é importante que as pessoas procurem as unidades de saúde, levem seus filhos, né, levem uma caderneta de vacinação para que sejam vacinados. E, gente, o último recado é assim, dengue mata. E sabendo que é algo que a gente pode evitar, vamos unir as nossas forças, vamos procurar cada um fazer a sua parte, né, para que a gente não tenha casos graves no nosso município, para que a gente não tenha óbitos por dengue, por algo que a gente consegue evitar. Então fica o nosso alerta, nós estamos à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, e desde já a Secretaria de Saúde, a Vigilância em Saúde agradece a parceria, né, e a colaboração de cada morador, para que a gente consiga reduzir os casos de dengue ao longo desse ano. Existe alguma comunidade ou algum bairro específico que tem mais incidente da doença? No momento, como eu falei para você, a gente está tendo uma estabilidade pensando em anos anteriores, né? Aumentou, reduziu? Está estável se a gente avaliar os anos anteriores. Então, assim, a nossa preocupação no momento é com toda a cidade. Bairro específico, a gente tem casos notificados de todos os bairros da cidade, né? E ao contrário do que muita gente pensa, nessa zona rural, assim, nessas chácaras, não tá tendo? A gente tá tendo casos também dessas chácaras vizinhas, que antigamente a gente não tinha, a gente tinha mais casos na zona urbana. Hoje o mosquito tá, né, ficando mais esperto e tá indo para essa região também. Então no momento, tem um bairro que é mais ou menos, não, a gente tem casos em todos os bairros, então a orientação é para todos os moradores, tanto da região central quanto nos bairros, né, periféricos também. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho de notificações, dê um like e compartilhe os nossos conteúdos nos grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais. E o melhor de tudo, é totalmente gratuito.